Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de operações unitárias, separação mecânica, e hoje a aula vai ser sobre centrífugas. Lembre-se lá da nossa pirâmide, o elemento combustível, força, disposição, mente aberta para aprender, e vão anotando tudinho. Bom, os conteúdos de hoje nós vamos ver os principais conceitos, as aplicações e os cálculos de dimensionamento de centrífugas. Bom, para começar a aula, vocês sabem qual que é a diferença de força centrífuga e centrípeta? Anotem aí, vejam e confiram depois. Bom, a centrifugação é o princípio, então, no qual se utiliza a força centrífuga para separar com mais rapidez os componentes do sistema. Então, a centrifugação, ela vai aumentar a força gravitacional. Por quê? Se a gente deixasse ali determinadas partículas somente sob o efeito da força da gravidade, a sedimentação dessa partícula poderia demorar muito tempo, que acabaria sendo inviável ou muitas vezes nem aconteceria. Então, para isso é que a gente usa a centrifugação, para acelerar essa separação, essa sedimentação da partícula. Então, a diferença da força centrípeta e da força centrífuga é que a força centrífuga, ela te joga para fora, para a extremidade. E a força centrípeta te joga para dentro, para o centro. Então, essa é a principal diferença. E na centrifugação, a gente utiliza a força centrífuga, que empurra as partículas para fora, para a extremidade. É o mesmo princípio da centrifugação, por exemplo, de roupas, das máquinas de lavar roupa, das centrífugas de roupas, que acabam jogando as roupas para fora e expelindo também, tirando a água de dentro da roupa e mandando para o lado externo, para as paredes da centrífuga e eliminando essa água da roupa. É o mesmo princípio. Então, como que funciona a centrifugação? Vai acontecer a rotação de um objeto em torno de um eixo ou um ponto central a uma distância radial constante, que produz uma força que vai atuar diretamente no objeto. Então, essa força centrífuga faz com que as partículas se afastem radialmente do eixo de rotação. Então, aqui a gente tem esse exemplo, que tem um eixo de rotação, e vai ter uma velocidade tão alta o suficiente para que essas partículas sejam expelidas para fora no sentido radial para o lado da parede ali do equipamento. A centrifugação, então, ela tem por base a separação de partículas, que vai separar por diferença de tamanho, diferença de massa específica ou diferença entre os ambos. Aqui a gente tem um exemplo, né, onde tem aqui uma centrífuga, esse aqui é um exemplo de laboratório. E o que vai acontecer? Devido a essa rotação que vai estar ocorrendo aqui nesse rotor, essas partículas vão ser empurradas para a parede aqui dos tubos de ensaio, nesse caso. As partículas mais densas vão ficar aqui no fundo desse tubo e as partículas menos densas vão ficar aqui mais na parte de cima. Outra coisa que não foi falada, a gente também consegue separar na centrífuga líquidos com densidade diferente. Não é só partículas sólidas de líquido. Também conseguimos fazer a separação de líquidos de diferentes densidades. Então, as centrífugas elas vão ser utilizadas para separação de sólidos em suspensão líquida, para separação de líquidos immiscíveis, para separação de partículas sólidas ou gotículas em suspensão de gases e separação de gases finamente dispersos em líquidos. Então, na presença da força centrífuga, as partículas mais densas em líquidos, onde estão suspensas, tendem a migrar para a direção da periferia, e as outras menos densas vão se migrar para o centro da centrífuga. E assim a gente consegue fazer essa diferença essa separação de diferentes densidades, diferentes tamanhos de partícula. Então, aqui a gente tem a representação dessa centrífuga. O L representa a altura. Vamos ter aqui a alimentação no centro dessa suspensão, no caso aqui líquido e sólido. E temos diferentes raios aqui marcados. O que acontece aqui? Esses diferentes raios, ele vai estar indicando a trajetória de cada partícula. E com isso daqui, se a gente tem pontos de coleta em diferentes raios da centrífuga, conseguimos separar diferentes partículas, diferentes densidades ou diferentes tamanhos aqui. Por quê? As partículas mais leves, elas vão tender a ficar aqui mais no centro da centrífuga, e as mais pesadas vão indo mais para a periferia, de acordo com o seu
peso. Então, aqui por isso que a gente tem essa representação de diferentes raios, que significa diferentes tipos de partículas, tamanhos de partículas que podem ser coletados aí na centrífuga. Então, aqui o que vai acontecer na centrifugação? Nós vamos ter aqui essa relação entre a rotação, que seria o RPM, rotação por minuto, e a força da gravidade. Então, quanto mais a gente acelerar essa rotação, quanto mais rotação por minuto a gente for ter aqui, maior vai ser essa força que vai ser... essa força que vai atuar sobre essa partícula para fazer essa separação. Então, partículas com pequenas diferenças de densidade vai necessitar de uma rotação maior para que ocorra essa separação, ou líquidos com pequenas diferenças de densidade também vai precisar dessa maior força. Então, o que vai acontecer aqui? Quanto maior for essa rotação, maior será também essa ação em relação à força da gravidade que vai estar sendo relacionada aqui. Então, o equipamento ele vai multiplicar a aceleração da gravidade sobre uma amostra através do movimento rotativo contínuo. Então, com isso, a gente vai aumentar essa velocidade de sedimentação da partícula em relação se ela tivesse só atuando a força da gravidade. Então, quanto maior for a rotação, maior será essa força, vai aumentar essa força, que seria essa força da gravidade, nessa partícula, e vai aumentar também essa velocidade de sedimentação. Então, para a gente separar moléculas, partículas com densidade muito pequena, com diferença de densidade muito pequena, a gente vai ter que aumentar essa velocidade de rotação. Então, exemplos ali de separação de moléculas. Na biotecnologia, a separação, por exemplo, do sangue, do plasma, a gente precisa aí de uma rotação em torno de 3.000 RPM durante 5 a 10 minutos. Isso daqui são partículas com densidades bem distintas, bem diferentes. Agora, já, por exemplo, a separação do DNA e o RNA precisa aproximadamente uma rotação de 80.000 RPM por 12 horas seguidas ali desse processo para conseguir fazer essa separação. Isso porque o DNA e o RNA possuem densidades muito próximas. Então, a centrifugação ela é aplicada em diversos processos de indústria alimentícia, de cerveja, produção de óleos, concentração de proteínas, processamento de frutas. Então, lá na indústria de leite vai ser utilizado no desnate e padronização do leite, na clarificação do leite, na degerminação, na concentração do creme. Então, são diversos produtos, diversos processos que a gente pode utilizar essa operação, que seria a centrifugação. Então, qual que é essa relação que a gente pode fazer, por exemplo, entre rotação por minuto e força centrífuga relativa, ou força de gravidade? Então, a gente consegue relacionar isso daí. O RPM seria a rotação por minuto, que seria essa velocidade de rotação. O RCF seria essa força centrífuga relativa, ou força G, então seria que é a força gravitacional, que seria essa força exercida durante a centrifugação. Quanto seria aumentado? Qual é essa proporção oferecida durante a centrifugação? Então, assim, se a velocidade de centrifugação está descrita em RPM, ela somente poderá ser utilizada em uma centrífuga para outra, se as centrífugas em questão tiverem o mesmo tamanho de raio e o mesmo ângulo de inclinação do rotor. Isso porque a gente está falando de velocidade de rotação por minuto. Então, por isso a gente pode fazer essa conversão para essa força centrífuga relativa. Para fazer isso daqui, a gente tem esse diagrama aqui que a gente pode utilizar. Então, em relação aqui, o que a gente vai relacionar? Essa altura aqui do líquido que a gente tem aqui, né? Quando esse tubo está tombado, essa distância do raio aqui até essa altura do líquido. Então, relacionando isso daqui, entrando nesse diagrama, a gente vai traçar uma reta entre esse raio, esse R, até a rotação por minuto, que seria essa velocidade. E onde cruzar aqui, a gente tem essa relação de RCF aqui. Então, a gente liga aqui os dois pontos, que seria esse raio, esse R,
e o rotação por minuto, a velocidade. E aqui no meio a gente consegue tirar essa relação de RCF. Então, falando um pouquinho das centrífugas laboratoriais. Nós temos 3 tipos principais, que são as microcentrífugas, as centrífugas convencionais e as ultracentrífugas. Nas microcentrífugas, a gente vai ter tubos pequenos, de no máximo 2 ml, e uma rotação que vai chegar até 15.000 RPM. Já nas centrífugas convencionais, podemos utilizar tubos maiores, de 50 ml, e uma rotação aí de 4.000 RPM. Então, essa rotação vai ser bem menor. E as ultracentrífugas, elas possuem uma estrutura muito maior e muito mais estável. Por quê? Porque elas vão ter uma rotação muito, muito elevada, então elas precisam de uma estrutura bem robusta, bem grande, para que ela possa ter essa estabilidade e não ficar pulando. Eu acho que todo mundo já teve uma experiência de repente, colocar uma roupa mal posicionada dentro da máquina de lavar, dentro da centrífuga, e a centrífuga ficar ali pulando. Então, se isso acontecer, por exemplo, numa centrífuga com uma velocidade muito grande, o rotor dessa centrífuga ele pode até sair da centrífuga, ocasionando algum acidente muito perigoso. Por quê? Devido à sua velocidade ali de rotação, ele vai ter uma força muito grande, então isso pode causar grandes danos em equipamentos, em estrutura, em pessoas que estiverem ali próximo. Então, essa centrífuga ela vai ser utilizada, pode ser utilizada desde microtubos até tubos convencionais. Para tubos convencionais, ela vai ter uma agitação aí em torno de 30.000 RPM e para microtubos até 100.000 RPM. Então, vejam que essa é uma rotação elevadíssima. Então, por isso, tem que tomar cuidado aí na hora da disposição dos tubos nessa centrífuga, para que ele fique com o peso compensado, para não haver essa oscilação, que pode realmente ser muito perigoso aí o rotor sair de dentro dessa centrífuga ou permanecer ali dentro mesmo, mas danificar componentes da centrífuga. Então, falando nesse sentido, a gente tem que ter uma disposição certa dos tubos dentro de uma centrífuga. Esses tubos eles têm que estar com peso compensado. Por exemplo, não podemos colocar os tubos todos de um lado só da centrífuga. Temos que compensar o peso. Ah, mas e se eu não tiver amostra suficiente para compensar o peso? Então, pegamos, por exemplo, se essa amostra ela tem uma densidade próxima da água, colocamos tubos de outro lado para compensar com água, para que possa haver essa compensação de peso dentro da centrífuga, para que possa durante o processo de filtração essa centrífuga não fique oscilando ali, que pode ser realmente muito perigoso e danificar o equipamento. Falando agora de centrífugas industriais, elas podem ser operadas em bateladas e contínuas e tem diversos tipos de centrífugas. Por exemplo, a centrífuga decantadora. Ela vai ser centrífugas de tambores que podem ser tanto na horizontal como na vertical ou ainda inclinado e vão girar em alta rotação em torno do eixo. Essas partículas vão aí ser direcionadas para a periferia. Ela pode ter operação tanto contínua como semi-contínua, ser contínua durante um tempo e ter que parar aí para limpeza ou algum processo assim. Nelas pode estar contida facas ou raspadores para retirada desse sólido nas periferias. Vão ser utilizadas aí para soluções diluídas de aproximadamente 1 a 2% e permite a saída de sólidos por bocais. Então, exemplos aí poderia ser a decantação de sólidos e 2 líquidos immiscíveis. Aqui tem esse exemplo de centrífugas como essas daqui. Então, ela vai ser alimentada, né, aqui no início dela, e vai ter esse giro, onde as partículas elas vão para a periferia, e vai ter aqui a descarga desse sólido, e podemos ver aqui que essas partículas vão ficando nessa primeira parte, e o líquido ele vai ser descarregado aqui no final. Tem aqui também essa mesmo tipo de centrífuga representado aqui, onde que a gente pode notar aqui? Que o líquido pesado ele vai estar mais na parte periférica da centrífuga. E o líquido, por exemplo, mais leve, ele vai estar aqui mais na parte central. Então, esses coletores, eles têm que estar localizados de acordo com o que a gente deseja remover aqui, seja mais leve ou seja mais pesado. Existe também as centrífugas filtrantes, então nessas centrífugas elas vão ter um cesto que gira em alta velocidade em torno do eixo,
E essas paredes elas vão ser feitas por tela ou placas perfuradas aí com uma abertura. Elas vão ser vão fazer o papel do filtro e também vai estar acoplado ali consigo também essa parte da centrífuga para otimizar esse processo. Então, o filtrado ele vai passar pela torta, que vai ser formado pelo próprio sólido ali, e ele vai ser recolhido em um tambor fixo. E a descarga da torta, ela pode ser contínua ou descontínua também. Aqui tem um exemplo dessa centrífuga, né? Então, aqui a gente vai ter os sólidos, eles vão ficar retidos aqui nessa parte, e aqui vai ser passado o que a gente pode chamar do filtrado, vai ser passado por essa centrífuga aqui. Essa centrífuga ela pode ter vários tipos de acionamento, ela pode ser acionada aqui na parte superior, ela pode ser acionada aqui também na parte inferior, ter essa rotação, e também pode ser acionada aqui pela essa parte lateral, e nesse caso aqui seria a centrífuga contínua, que a gente vai ter aí a descarga dos sólidos e a descarga do filtrado ao mesmo tempo. E aqui nós vamos ter essa entrada da suspensão. As centrífugas contínuas e semicontínuas, elas resolvem dois problemas em relação às centrífugas descontínuas. Então, o alto custo de energia durante a aceleração, toda vez que a gente para o processo, a gente vai ter que iniciar ele do zero, vai ter que dar aquele start, então isso demanda um alto custo. É a mesma coisa de uma arrancada no carro. Se a gente está dirigindo na estrada, o carro ele faz muito mais quilometragem por litro de combustível do que dentro da cidade. Isso porque na cidade a gente para a todo momento e tem que arrancar. E esse custo energético, no caso do carro, representa no combustível, e aqui a gente vai ter o custo de energia elétrica ali para esse acionamento toda vez que a gente para essa manutenção de limpeza da centrífuga. E também em relação ao custo de mão de obra para separar os sólidos. Nas centrífugas contínuas, isso já é feito de forma contínua, não tem que ter uma mão de obra para fazer isso. Então, a maior vantagem das centrífugas filtrantes em relação aos filtros comuns é que na centrífuga a gente vai ter uma redução maior do líquido contido na torta. Então, a gente vai ter essa retirada maior de umidade, essa torta ela vai sair já mais seca. O que é a torta? A torta é justamente o sólido que vai ficar ali retido. Esse sólido ele vai estar mais seco, vai estar livre, vai estar mais livre vai ter menos água contido nele. Outro tipo de centrífuga seria essa com vaso tubular. Aqui o que a gente consegue observar é a saída de líquidos de diferentes densidades. Aqui a gente consegue ver bem que o líquido mais leve sai mais da parte central da centrífuga e o líquido mais pesado mais da parte periférica. Então, ele vai separar líquidos com diferentes densidades, vai ter elevada rotação aí entre 15 a 50 mil RPMs. Eles possuem relativamente pequenas capacidades, em torno de 3 a 30 litros por minuto, e não remove os sólidos automaticamente. Então, opera com menor quantidade de sólido. Um exemplo de utilização dessa centrífuga seria na produção aí do creme de leite. Existe um outro tipo de centrífuga também, que é a centrífuga de discos, que vai ser um conjunto de pratos ou discos colocados um sobre o outro, né? E a câmara de separação fica subdividida em vários recintos individuais, pelo qual o produto escoa em camadas finas. Então, essa separação sólido-líquido e líquido-líquido pode ocorrer nessa centrífuga. Então, para que vai servir esses discos aqui? Basicamente, vai servir para que a gente possa ter um menor tempo de queda aqui das partículas. Porque se a gente não tivesse esses discos aqui, a gente teria toda essa lateral aqui para essa queda. Esses discos, eles formam como se fossem lamelas. Então, lá na sedimentação, a gente vê lá sedimentadores lamelados, que é justamente para quê? Para diminuir esse tempo de queda da partícula aqui, porque quando a partícula vai bater nesse disco aqui, ela já vai escoar aqui, já vai escorregar aqui para a parte externa, que vai auxiliar isso daqui na sedimentação dessas partículas. Ela bate nesses discos e já vai ser direcionada aqui para baixo. Então, os discos vão auxiliar nisso. Então, vão ter aqui como se fossem várias câmaras de separação.
Então, como que vai acontecer? A fase mais densa vai se mover para a parede do tambor ao longo das partes inferior dos discos e a parte mais leve vai ficar no centro ao longo da parte superior dos discos. Aqui a gente consegue observar essa fase mais leve vai ficar nessa parte do centro. O princípio de funcionamento de todos os tipos de centrífuga é o mesmo. Mais leve fica no centro, mais pesado fica na parede. E aqui a parte mais pesada vai ficar aqui na parede. E os coletores aqui vão estar direcionados em relação ao que se deseja extrair ali. Essa centrífuga ela vai ter uma concentração de sólidos ali em torno de 1 a 2%, e ela é utilizada na separação de creme de leite, clarificação de óleos, extratos de café e suco. Aqui tem 2 links do YouTube que vocês podem observar aí o funcionamento dessa centrífuga, porque só imaginar, essa é uma centrífuga um pouco mais complexa, fica meio difícil de imaginar. Então aqui ela vai aumentar a força da gravidade em torno de 3.000 a 20.000 vezes mais essa força da gravidade. Então, agora falando um pouquinho sobre os cálculos de centrífugas, relembrando um pouquinho lá da física, a gente vai ter um movimento circular, então vamos ter essa aceleração proporcionada pela força centrífuga. Então, o que é essa aceleração? É a multiplicação aí entre o raio, que é a distância do centro, né? Então, a distância que essa partícula está do centro, que a gente chama de raio em relação a essa posição da partícula, e essa velocidade angular. Então, essa multiplicação raio vezes velocidade angular seria essa aceleração. A gente sabe que a força centrífuga sobre uma partícula girando uma trajetória circular vai ser dada pela massa vezes essa aceleração. Como nós já vimos que essa aceleração é a força vezes essa velocidade angular, então esse raio, desculpa, vezes essa velocidade angular, então nós vamos ter que essa velocidade angular, ela vai ser dada aqui por 2π vezes o número de rotação dividido por 60. Por quê? Porque o número de rotação está por minuto. Esse 60 já está fazendo a conversão para segundos. Então, se a gente faz aqui substitui aqui os valores de π, faz essa multiplicação, essa razão, lembrando aqui que lá na equação essa velocidade angular está ao quadrado, então fazendo isso, a gente chega aqui, a equação para a força centrífuga, ela vai ser dada por 0,11 vezes a massa, vezes esse raio em relação à posição da partícula em relação ao centro da centrífuga, multiplicado pelo número de rotação, lembrando que o número de rotação vai estar em minuto, e aqui a gente já tem essa força centrífuga, a gente já fez essa conversão aqui, desse número de rotação em minuto para segundos aqui para poder fazer esse cálculo, tá bom? Então aqui a gente entra com RPM. Agora, o que a gente vai ter que relacionar? Vamos relacionar aí a velocidade terminal das partículas aí, agora só que a gente vai ter que relacionar isso na força atuando a força centrífuga, não é mais a força da gravidade. Então, se a gente pegar lá a equação de velocidade terminal, nós temos que, isso aqui é para uma partícula não esférica, né? Nós temos essa equação, se vocês relembrarem lá das outras aulas, aqui a gente tinha a força G, que era a força da gravidade. Só que aqui agora a gente está trabalhando com a força centrífuga, então isso daqui é referente à força centrífuga. Lá nas outras equações, a gente tinha na equação genérica, a gente representou isso daqui por um B. Então, quando era a força da gravidade, o B era G, que era a força da gravidade. Agora que a gente está trabalhando com a força centrífuga, esse B é essa rotação aqui vezes o R, que é a posição da partícula. E agora, só lembrando que nesse caso aqui, esse número de rotação tá por segundo, tá bom? Então, a gente sabe o quê? Que a velocidade é um determinado caminho que a gente percorre em relação a um tempo. Esse caminho, nesse caso, que a gente está percorrendo, vai ser essa distância aqui da partícula, que é em relação ao raio. Então, é possível obter o valor de tempo gasto
para uma partícula se deslocar da posição radial R até a parede do equipamento, que seria o raio total do equipamento aqui. Então, quanto que a gente vai gastar qual seria esse tempo de deslocamento dessa partícula? Se a gente integrar essa outra equação aqui, essa equação 107, fazer essa integral em relação aí ao tempo e ao raio, nós vamos chegar aqui que esse tempo necessário para percorrer essa distância vai ser representado por essa equação 108 aqui. Então, esse vai ser o tempo de deslocamento da partícula. O que nós sabemos aqui? Que a trajetória da partícula na centrífuga tubular, a gente vai permitir a gente especificar o valor do diâmetro das partículas que serão coletadas na parede do equipamento. Então, qual vai ser o diâmetro da partícula que a gente consegue coletar na parede desse equipamento? Então, aqui a gente está imaginando esse equipamento como se ele tivesse um corte aqui na frente dele. Aqui nós temos esse eixo de rotação. Então, quando o equipamento começa a girar, a gente vai ter essa separação. Então, vamos ter aqui duas camadas de fluido e essa partícula vai percorrer dentro desse fluido e vai ser coletado aqui na parede da partícula. Esse R0 é justamente essa distância que vai ficar entre o centro da centrífuga até essa camada do fluido aqui. E esse L é essa altura aqui dentro da centrífuga. Então, para simplificar os cálculos, a gente vai considerar que as partículas vão ser esféricas e que vai prevalecer aí o regime de Stokes. Com isso, nós vamos ter que o tempo de permanência, que seria o tempo de trânsito dessa partícula, aí, desde o R0, que é lá do centro da partícula, até o R, vamos voltar aqui. Então, qual que vai ser esse tempo para esse deslocamento aqui, né? Do R0 daqui até a parede do equipamento. Nós sabemos que o tempo de permanência, ele está ligado ao comprimento que tem que ser relacionado com essa velocidade do fluido, né? Então, a gente sabe que essa velocidade do fluido, ela está relacionada com a vazão do fluido e a sua área. Só que agora que a gente está trabalhando em um equipamento circular, então a gente tem que levar em consideração isso daqui. Então, o raciocínio é o mesmo que a gente utiliza para qualquer equipamento, só que agora a gente tem que mudar a forma geométrica desse equipamento que a gente está trabalhando agora. E essa vazão é a vazão volumétrica. E esse L é essa distância que essa partícula vai percorrer. Então, haverá um tempo de captura semelhante ao tempo de queda, que é a relação que a gente faz, né? Quanto tempo que essa partícula vai demorar para cair ali. Então, o tempo gasto para uma partícula se deslocar no campo centrífugo, considerando a posição R0 até a parede do equipamento R. Então, esse tempo ele vai ser definido pela equação 108. Vamos lá. Esse tempo ele é definido por essa equação 108, né? E a gente vai considerar agora que o Rzinho seria o R0. Por quê? Porque a gente vai considerar a posição da partícula. Então, é esse Rzinho. Então, Rzinho é igual a R0. Fazendo essa igualdade, nós temos que esse seria o tempo de deslocamento da partícula. Então, o tempo de deslocamento da partícula é igual ao tempo de queda. Isso para quê? Isso para a gente chegar numa equação para descobrir esse diâmetro da partícula que vai ser coletado lá na parede do equipamento. Se a gente isolar a vazão aqui nessa equação, nós vamos chegar nessa outra equação aqui. E agora, fazendo aqui um artifício matemático, só para a gente relacionar aí a velocidade da partícula, a velocidade terminal da partícula no campo gravitacional, aí, com esse campo centrífugo, a gente vai multiplicar e dividir a equação 111 pela constante gravitacional. E vamos fazer um rearranjo aqui, para quê? Para que a gente possa observar essa equação dividida em duas partes. Então,
esse aqui é a vazão, que seria a capacidade da centrífuga. Quanto de volume por segundo que essa centrífuga vai estar trabalhando, né? Então, aqui a gente chega aqui. Esse primeiro termo da equação aqui é a velocidade terminal da partícula no campo gravitacional. Essa equação aqui vocês já conhecem, né? Então, essa é a velocidade da partícula no campo gravitacional. E esse outro termo aqui, ele está relacionando as características da centrífuga. E a gente chama esse outro termo aqui de sigma, que seria que é o que nós vamos chamar de fator de forma. Então, o que a gente observa? Se a gente vê isso daqui, esse lado da equação aqui é a velocidade terminal, que é o VT. Esse outro lado da equação aqui, nós vamos chamar tudo isso de sigma. Então, a gente consegue simplificar essa equação como sendo VT vezes sigma. É claro que nós sabemos que sigma é todo aquele termo que está lá na equação, tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue relacionar uma centrífuga laboratorial com uma centrífuga industrial. Por quê? Porque a base da especificação da centrífuga para uma dada tarefa, a gente pode conhecer, podemos estimar conhecendo esse desempenho de uma centrífuga de laboratório. Então, ambas têm que ser do mesmo tipo, operando com a mesma suspensão. Esse que é o mais importante. Então, se a gente tem dados laboratoriais, a gente pode relacionar isso daqui com os dados industriais, por exemplo. Então, vamos dizer que esse 1 seja o laboratorial e esse 2 seja o industrial. Então, a gente relaciona as condições de laboratório e a gente extrapola para as condições da indústria. Tá certo? Então, pessoal, espero que essa parte da teoria e de centrífugas tenha ficado clara. Então, depois, o próximo passo vai ser resolver os exercícios. Obrigada aí pela atenção de vocês e até a próxima aula.